O nosso Panorama 95 vai conversar agora com o Zenon, ele que é presidente da Associação dos Bares aqui na cidade de Caicó. Zenon, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, bom dia. Como é que vocês, empreendedores do segmento de bares, têm enfrentado essa pandemia que já se arrasta aí há mais de um ano? Bom dia, Zenon. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes. Só para esclarecer, a associação ela é de bares, restaurantes, lanchonetes, redes hoteleiras e similares. A gente está enfrentando como a gente pode, como todo brasileiro, na garra, na força e na incerteza, porque a gente está enfrentando decretos absurdos, principalmente por parte do governo do estado, o governo de Fátima Bezerra. Nós já acompanhamos aí há mais de 2 meses. Caicó vem apresentando um quadro estável na questão da Covid. Não está tendo aumento de casos, certo? O pessoal pode acompanhar aí. Quase todo dia, 10, 20 casos 10 positivos, 10, 20 casos recuperados. Não tem sentido nenhum o Estado está parado por essa questão. O que está acontecendo é um enfrentamento da governadora Fátima Bezerra com o prefeito Natal Álvaro Dias. Álvaro Dias, por si, está usando a razão, certo? Abrindo quando deve abrir, fechando quando deve fechar, e a governadora quer fechar direto. Não tem nenhum motivo para ela estar com esse fechamento, com esse decreto que ela lançou. Tem cidades no estado que merecem estar abertas, porque não está tendo caso, a coisa está controlada. E ela insiste em manter o estado inteiro em lockdown. Eu gostaria bastante que ela desse um esclarecimento a gente com relação a esse comitê científico. Quem são essas pessoas que compõem esse comitê? Porque não tem cabimento. Se a gente parar para pensar, para ver, para olhar, não faz o menor sentido isso que ela tá seguindo. Vocês têm convivido aí com uma guerra de decretos, né? O município libera o funcionamento, o Estado suspende o funcionamento. Como é que vocês acabam encarando essas divergências entre os decretos que acabam inviabilizando aí o funcionamento dos empreendimentos de vocês? Eu me sinto numa briga de gigantes, né? E uma formiguinha ali no meio. Porque no começo da pandemia, o STF decidiu que seria municípios, estados e governo federal. Aí parece que quando não convém a eles decidem o contrário. Quando a governadora aqui começou a impor medidas mais restritivas em todo o estado, que eu acho uma coisa absurda, porque a gente vê que várias cidades tá controlada a coisa, que não precisa estar com o comércio todo fechado. O STF decidiu o contrário, que não, o município não vai ter mais autonomia sobre o Estado. Agora o Estado é que vai mandar sobre tudo e o governo federal não manda em nada. E a gente fica naquela, para onde a gente corre, certo? De início, quando a coisa era a nível municipal, a gente ia sempre para o prefeito. Todos os 2 prefeitos eram bem abertos a gente, a nossa chegada, participávamos de reuniões, todas as reuniões que tem na prefeitura, tanto no antigo governo, como no governo atual, do Dr. Tadeu, se demonstraram bastante solícitos à questão da gente, sempre nos escutaram, sempre fizeram o possível para a gente andar de comum acordo. E a gente fica naquela, né? Agora é mais difícil, porque como é que a gente vai chegar à governadora do estado? E para ela, parece que o mais importante é fechar tudo. Ela não está muito preocupada em combater a coisa. Que a gente vê que a questão dela é só fechar, e não está abrindo novos leitos, não está investindo na saúde. Aparentemente, a gente não sabe o que está acontecendo, sabe? E fica naquela, vai para um lado, vai para o outro, e trabalhando na incerteza absoluta, o que é horrível. A maioria do pessoal do setor quer manter os empregos, mas infelizmente a gente chega a um ponto que tem que demitir. E são poucos os que vão sobreviver a essa crise. Como em qualquer segmento, há uma divisão aí entre defesas. Há quem defenda de que os bares permaneçam fechados porque provocam aglomerações e, consequentemente, traz um aumento, um possível aumento nos casos de Covid, como há quem também defenda de que
o funcionamento dos bares, devido a guardadas as devidas restrições, eles acabam não influenciando muito nessa questão do avanço da Covid. Qual é a sua opinião com relação a isso? É uma questão que eu sempre levantava nas reuniões da prefeitura. Se essa doença passar 5 anos, a gente vai passar 5 anos fechado, não tem condições. A gente tem que aprender a conviver com ela. Lógico, trazendo as medidas cabíveis de segurança sanitária para todos. O grande problema que a gente enfrenta aqui no município de Caicó é porque alguns bares e restaurantes, lanchonetes, não cumprem essas medidas sanitárias. E a gente sempre busca o cumprimento delas para a gente manter o funcionamento, que a gente entende que mesmo funcionando pouco, como por exemplo esse último decreto, que a gente estava trabalhando com cerca de 50% da capacidade da gente, devido ao distanciamento. É melhor estar trabalhando com alguma coisa do que não estar trabalhando com nada. Agora sim, a gente enfrenta uma grande resistência por parte da própria população. A gente vai explicar ao pessoal quando chega, olha pessoal, a gente está seguindo esse decreto, as regras sanitárias são assim, a gente dispõe as regras expostas no ambiente, e o pessoal simplesmente não quer seguir. Por quê? Porque tem alguns cantos que não seguem. E o pessoal sempre diz, se eu não posso consumir a bebida aqui desse jeito, eu vou procurar outro estabelecimento que deixa eu fazer o que eu quero. Certo? E não é bem assim. A gente quer que todo mundo siga as regras. Uma coisa que a gente levanta lá é a questão da falta de fiscalização nesse sentido. O centro, por exemplo, é bastante fiscalizado. Já alguns bairros na periferia já não são tão fiscalizados. Então tem que haver essa fiscalização e tem que haver a conscientização da própria população. Você acha que é possível manter um bar aberto sem provocar aglomerações? E o que é que o proprietário do bar poderia fazer para garantir o seu funcionamento sem provocar aglomerações? Marcos, essa é uma ótima pergunta. É sim possível, certo? As medidas têm que ser seguidas, as regras têm que serem seguidas. E o que falta para a gente é todos os donos de bar chegar a um consenso de seguir essas ordens, essas regras. Lá no meio, por exemplo, no bar de Zeca Barrão, nós procuramos seguir ao máximo essas regras, certo? Nós já fomos, inclusive, referência. Alguns radialistas já expuram essa questão, que a gente tenta seguir sempre o máximo e tal. O grande enfrentamento que a gente tem hoje em dia é a questão de todo mundo não seguir as regras, como eu falei anteriormente. O pessoal, às vezes, chega, a gente explica, olha, tem que ser assim, assim, assado e tal. Aí, simplesmente a população diz, não, eu não quero. Eu vou para tal canto porque lá pode tudo. E a gente sabe que não tem que ser assim. A regra tem que ser cumprida por todos. Por exemplo, lá no meu estabelecimento eu vou e explico o pessoal, os clientes, olha pessoal, só pode 4 pessoas por mesa, o distanciamento das mesas tem que ser assim. E quando o pessoal não quer cumprir, eu simplesmente digo, olha pessoal, eu vou parar de servir vocês, vou trazer a conta, porque do jeito que vocês querem, não pode acontecer. Tem que ser seguindo as normas. A gente está passando um momento muito difícil, muito delicado, e a gente quer continuar aberto. E se a gente não seguir as regras, a gente não vai continuar aberto. Tá difícil manter os empregos, Tá difícil manter a economia gerada pelos bares aqui em Caicó? Tá muito difícil. Primeiro porque nós não tivemos nenhuma ajuda do município, tanto na gestão passada como na gestão atual. Quando eu falo em ajuda, é a questão de algum tipo de auxílio. Porque se a gente está fechado e não pode trabalhar, eu acho que tanto o município como o governo estadual e o governo federal deveriam chegar juntos nessa questão. O ano passado nós tivemos uma grande ajuda do governo federal, que eles pagaram parte do salário dos funcionários. O município não ajudou em nada, até o momento, nessa questão, mas não foi por não querer. Realmente as contas do município estão bastante apertadas para eles poderem arcar com isso. Para dizer que não ajudaram com nada, eles chegaram junto com algumas cestas básicas para o pessoal do segmento. Já o governo estadual, o governo Fátima Bezerra, a única ajuda que nós recebemos dele até o momento foi a conta de água
O mês passado veio zerada, somente. E é um auxílio pífio. Não tem nem como, perante o prejuízo que a gente está tendo, dizer que isso foi uma ajuda. Você tem ideia, em quantidade, quantos empregos o segmento de bares gera aqui na cidade? Marcos Dantas, eu, como bom caicoense que sou, peço a qualquer um da população que dê uma volta na cidade, a pé, de carro, de bicicleta, e olhe, me diga qual é o quarteirão de Caicó que não tem uma lanchonete, um bar ou um restaurante, principalmente na questão noturna, que foi o mais prejudicado. Aqui em Caicó nós temos um segmento muito forte, tanto na questão de bar, restaurante, lanchonete. Basicamente todo o quarteirão de Caicó tem algum empreendimento desse setor. E nós fomos muito prejudicados, muito mesmo. Infelizmente, poucas pessoas procuraram a associação da gente e não tem como a gente levantar um dado a fundo. Mas basta qualquer cidadão olhar ao redor de si mesmo, no seu bairro, na sua rua, e ver quantas pessoas estão sendo prejudicadas com esse tipo de decreto. Já tem colegas seus fechando os bares aqui, sem condições de funcionar? Você acha que depois dessa pandemia a categoria vai conseguir recuperar o que perdeu? Sim, já tem gente fechando o comércio por causa disso. Não vou citar nomes para não expor as pessoas. Eu vou lançar um dado aqui do meu caso, certo? Eu sou um dos bares mais tradicionais de Caicó, o Bar Zeca Barrão. Nós temos mais de 22 anos naquele ponto ali por trás do mercado. Nós temos prédio próprio, temos energia solar, temos uma situação bastante confortável se você for levar em consideração o montante do pessoal do segmento, certo? E para nós está muito, muito difícil. Nós fechamos os últimos 13 meses no vermelho, certo? No vermelho. Você imagine você manter uma instituição aberta, um empreendimento fechando 13 meses no vermelho. Mês passado, infelizmente, a gente teve que demitir 2 funcionários porque não conseguimos mais arcar com a despesa. Nós estamos trabalhando basicamente só com a parte de almoço, que por si só não mantém toda a estrutura em pé. Então, tenha em mente o seguinte: se no meu caso, que eu tenho uma situação relativamente confortável, as coisas estão muito difíceis. Nesse 1 ano e 3 meses que nós vamos fechando no vermelho, todos os sócios da empresa estamos tirando o mínimo do mínimo possível. E em vários meses nós não retiramos nenhum tipo de prolabore para nós. Simplesmente porque a nossa preocupação, assim como a maioria do segmento, é pagar os funcionários e deixá-los empregados. Mas nós chegamos numa situação que está impossível essa situação. Não tem como mais manter o funcionamento dos estabelecimentos se a gente não pode vender. A questão da bebida para bares é fundamental, porque a bebida é que traz todo o resto do apurado. Se você vai para um bar, você vai tomar uma cervejinha, você vai pedir um tiragosto, você vai chamar um amigo seu para ir. Então, influencia bastante. Nesse 1 ano e 3 meses, a maioria dos meses, nós viemos trabalhando com cerca de 20% a 30% da nossa capacidade. Então, não tem como manter o comércio aberto dessa maneira. Nós estamos fazendo das tripas corações para manter os nossos empregos e os nossos comércios abertos. Mas, infelizmente, nós chegamos numa situação que simplesmente não dá mais. Zenon, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? De repente, alguma pergunta que nós não fizemos e você queira responder, você pode ficar à vontade. Marcos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, certo? É muito importante para a gente expor a situação difícil que nós estamos passando, porque muita gente que olha de fora não tem noção do sacrifício que nós estamos fazendo para mantermos os nossos negócios, os empregos e simplesmente, principalmente no caso da gente aqui do Rio Grande do Norte, o governo estadual não está nem aí para a gente. Todos os estados que deram medidas restritivas para o setor
de bares, restaurantes, lanchonetes, redes hoteleiras, chegaram junto com algum tipo de auxílio. E a governadora Fátima Bezerra, do PT, simplesmente parece que está fazendo vistas grossas para isso. Até agora não se pronunciou. Está com essa briga interna com Álvaro Dias, que não tem sentido algum. Nós estamos fechados nesse momento, principalmente aqui em Caicó, que a situação está controlada há alguns meses. E então, assim, a gente fica naquela, sabe? Para quem a gente vai recorrer? Ainda bem que radialistas como você procuram a gente para a gente expor a situação, para a população entender um pouco. Porque hoje em dia ainda tem pessoas que são a favor do fechamento do comércio. Como se fosse simples você fechar o comércio dos outros e esperar que tudo dê certo no final. Nós vemos enfrentando essa pandemia há mais de um ano. E a ajuda que chega para a gente foi muito pouca. Alguma coisa foi do governo federal. O município pouco ajudou, o governo estadual não ajudou em nada a gente. A não ser uma conta de água do mês passado. Você imagina aí, você passar um ano praticamente fechado para receber uma conta de água. Esse foi o auxílio que a governadora Fátima Bezerra mandou para a gente.